Graças a Deus. É bom estarmos na casa do Pai. Amém? Nesta noite. Vamos continuar com Tiago, pode ser? Vamos para Tiago. Eu gosto muito da Epístola de Tiago e eu acredito que os irmãos aqui nesta noite também. Amém? Tiago. E vamos avançar. É engraçado que na reunião de professores de escola dominical pediram para nós falarmos sobre comunicação, não é? E o nosso tema hoje de Tiago é mesmo comunicação. A importância de usarmos bem as nossas palavras. E Tiago, ele dá-nos muitos conselhos em relação à maneira como nós comunicamos. A irmã Cristina estava-nos a lembrar que comunicar é colocar algo em comum. E é verdade, quando nós comunicamos, nós estamos a colocar alguma coisa, uma ideia em comum. Há uns anos atrás, convidaram-me também para dar uma palestra sobre comunicação assertiva na família. E eu estava-me a lembrar exatamente que usei essa expressão também, não é? Que nós, quando comunicamos, estamos a pôr uma ideia em comum. E vocês sabem que nem sempre aquilo que nós dizemos soa como aquilo que nós queríamos dizer, não é? Diz que há várias coisas na nossa comunicação. Primeiro, é aquilo que eu quero dizer. Aquilo que eu realmente digo. Pode ser uma coisa diferente. Eu quero dizer uma coisa e às vezes parece que digo uma coisa diferente. Nunca vos aconteceu. Eu quero dizer alguma coisa e parece que quando as palavras saem já não disse bem o que queria dizer. Depois é aquilo que vocês ouvem que eu digo, não é? E aquilo que pensam que eu quis dizer, não é? Às vezes nós, olha, em família então, não é? Mas tu disseste, eu sei bem o que tu queres dizer. Não, o que eu quero dizer é aquilo que eu digo. Não, eu bem percebi o que tu querias dizer quando disseste isso. Não é? A gente às vezes faz ali interpretações, então comunicar é mesmo muito complicado. Nós pensamos que é fácil abrir a boca, nós temos aqui alguém que ainda não ouvia a voz, se a voz for tão bonita como os olhos, não é? Deve ter uma voz bonita, ainda não ouvi a sua voz, mas eu acredito que todos nós, Deus deu-nos competências para comunicarmos. Não é? Nós podemos comunicar usando as nossas palavras. Há pessoas que são mudas, nós temos um amigo que é surdo-mudo, não é? E ele comunica, desde pequeno que ele comunica. E vocês, olha, agora vou-vos dizer uma coisa, ele não disse nunca palavra nenhuma audível. E num retiro de jovens, ele quando era adolescente foi batizado no Espírito Santo e nós ouvimos ele a glorificar em Deus em outras línguas. É mesmo isso, irmã? O nosso Tiago lá de Portimão, Tiago Farruba, agora já é um homem com 30 e tal anos, não é? Mas ele era surdo, era e é surdo-mudo, e nós naquele retiro de jovens, o Espírito Santo visitou-nos de uma maneira tal, e quando nos apercebemos, o Tiago estava com as mãos levantadas e glorificava a Deus em línguas estranhas, tal como nós, está a ver? E nós, uau, o que é que aconteceu aqui? Quando me lembro disto, fico sempre impactada, não é? Com este jovem. Mas nós comunicamos, ele comunica também, apesar de ser surdo-mudo, ele comunica. E comunica muito bem, não é? Aquilo que ele quer dizer. Infelizmente, os primeiros anos nós não soubemos comunicar com ele, não é? Mas isto está para outro tema. A importância de nós termos também linguagem gestual nas igrejas, não é? Nós às vezes pensamos que estamos a comunicar e não estamos a comunicar, não é? A pessoa está lá, mas a pessoa não está a ouvir. Mas isso é outro assunto. Vamos lá, para Tiago. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as vossas... pastor lá, me desculpe lá, traga-me a minha caixinha dos óculos, que está dentro da minha mala. Os anos não perdoam. Tiago. Tiago, no capítulo 1. Obrigada. Desculpem lá, mas isto... Tiago, capítulo 1, e diz assim, vamos ler o versículo 19, depois o versículo 26, Tiago 1, 19, 26, diz assim no versículo 19, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O versículo 26 diz assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Vamos passar para o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos
para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque é bom podermos estar mais uma vez à volta da tua palavra. Deus, e queremos, Senhor, que tu nos possas também ajudar, Senhor, em todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Continua a abençoar, Senhor, nesta noite. Deus, e trabalha nas nossas vidas também, Senhor. Continua, Senhor, a moldar-nos segundo o teu querer e a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Enquanto estava a estudar, Tiago, eu não sei quem costuma fazer tricô. Já não faz há muito tempo, mas lembram-se quando a gente fazia, eu também já há muitos anos que não faço tricô, mas quando deixamos cair as malhas, quem é que se lembra? Que fica lá a malhinha caída, era tão chato, não é? Às vezes já estávamos na segunda, aí está uma malha caída, toca a desmanchar, para irmos apanhar aquela malha que tinha caído. Quando estava a estudar Tiago, eu estava a pensar, olha, vou deixar cair algumas malhas. E eu vou-vos dizer que quando eu estava a estudar, ao chegar aqui às palavras, eu pensei, eu estou a deixar aqui malhas, que é temas que podíamos estudar. Eu vou-vos já dizer. Primeira, houve aqui temas muito interessantes que podemos voltar lá. O tema de sermos mestres. Meus irmãos, muitos de vocês não queiram ser mestres. O que é isto de ser mestre, de ser ensinador da palavra? E porquê é que nós devemos temer um bocadinho esta responsabilidade? O tema da liderança, não é? De ser mestres, sermos líderes na igreja. O tema da sabedoria. No capítulo, quando nós estávamos a estudar o capítulo 1 a semana passada, nós falamos, não é, que a verdadeira sabedoria, não é, ela é muito, muito superior à sabedoria humana, não é, a sabedoria que vem de Deus. Podíamos também estudar sobre a verdadeira sabedoria. O tema da ira, não é? E nós aqui vamos tocar um bocadinho no tema da ira, mas eu vou-me virar mais para o outro lado. Nós não vamos falar tanto sobre a ira em si. Podemos nos irar ou não? Podemos irar-nos, não podemos é pecar, não é? O próprio Senhor Jesus teve assim algumas manifestações, não é? De ira. Podíamos falar nisso, mas agora não vamos por aí. Estão a ver? Olha, são as malhas que eu deixei cair, está bem? Isto é para vos avisar. Vocês disseram, irmã Paula passou aqui algo, mas é para vos dizer que vão ficar algumas malhas para trás. Hoje vamos falar sobre o cuidado a ter com as nossas palavras, segundo o apóstolo Tiago. Sabem que é interessante nós pensarmos que na palavra de Deus diz que se houverem duas testemunhas, diz que a palavra deve ser confirmada por duas testemunhas. E eu, quando leio alguma coisa na palavra de Deus, gosto sempre de encontrar passagens paralelas que reforcem aquela verdade. Não é? Há passagens que estão isoladas e que nós não encontramos nada na palavra de Deus e que não faz doutrina. Não é? Estou-me a lembrar de um versículo que se calhar alguns de vocês ao lerem a Bíblia já tropeçaram lá também e nós não percebemos o que é que ele quis dizer e não encontramos nada que nos reforce. Não é? O apóstolo Paulo fala de uma vez porque é que se batiza pelos mortos? Vocês já leram também sobre isso, não é? Mas quem é que batiza pelos mortos? Os mormons têm esses hábitos, nós não temos esse hábito. É a única vez que vem ali qualquer coisa batizar pelos mortos, aquilo faz-me confusão, já dei a pesquisar, mas como não há passagem nenhuma na palavra de Deus que nos fale sobre aquilo, a gente não faz doutrina disto. Precisamos de pelo menos duas passagens, estão a perceber?
que confirmem e que comprovem aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, quando estamos a estudar as palavras, segundo o apóstolo Tiago, eu vou-me firmar também no que os outros escreveram acerca dos mesmos temas. Então, o primeiro conselho, o primeiro cuidado que aqui eu encontro é ouvir mais do que falamos, não é? Ele começa logo, meus irmãos, como é que ele diz lá no versículo onde nós lemos, no versículo, desculpem lá, 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Ora, Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer que nós devíamos ouvir o dobro, pelo menos, daquilo que nós falamos. Quem é muito falador, olha, eu tenho esse problema, não é? Eu sou muito falador. Eu às vezes digo assim, olha, vocês mandem-me assim acalmar um bocado quando me vêm a falar muito, que eu às vezes começo a falar. Não é que não gosto de ouvir, também sou boa para ouvir, mas também falo muito. E às vezes perdemos porque não ouvimos e queremos logo responder. Não sei se lembram-se daqueles concursos, quem quer ser milionário, ou aqueles concursos já na televisão. Às vezes o apresentador está a fazer a pergunta e a pessoa já está a carregar e não ouve até ao final da pergunta e depois faz disparate, não é? Porque a pergunta não tinha nada a ver com aquilo que ele ia responder. Não ouviu, estão a ver? E às vezes é isto, o sermos às vezes prontos para falar e tão tardios para ouvir. Não é? Na versão, a mensagem, que é a linguagem contemporânea, diz assim, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Estão a perceber? Se nós falarmos muito, então que o Senhor nos ajude a termos palavras certas, não é? Palavras certas. Em caso de estarmos aborrecidos, não é? Quem está aborrecido, e aqui no versículo 26, não é? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, não é? Antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Amém? Então, devemos ser tardios para falar e tardios para nos irritarmos. Nesta tradução, a mensagem diz mais: quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Se nós nos irritamos e nós respondemos de acordo com a letra, sabem aqueles conselhos que nós costumamos dar, contem até 10, não é? Se não resulta, contem até 1000, está bem? Às vezes nós começamos a contar, qual contar até 10, não é? Mas às vezes é melhor sofrermos, mordermos a língua, trincarmos a língua e não responder de acordo com a letra. Eu não sei se vocês já tiveram aqueles momentos em que estamos a ser injustiçados e que nos apetece responder à letra e temos que moderar, não é? Porque senão vamos perder. Às vezes a maneira como nós respondemos até pode nos fazer perder a causa e a razão, não é? Porque nós irritamos e acabamos depois por ter que ser nós a pedir desculpa por uma coisa que nem foi por falha nossa, porque saltou-nos a tampa, não é? Que o Senhor nos ajude a moderar as nossas palavras. Por isso é que Paulo dizia, irai-vos e não pequeis. Irritem-se, mas não pequem. Trinquem. E depois põe-se aquela, como é que é? Piralvex, não é? Aquela coisa, vocês sabem o que é? Há uma coisa que se compra nas farmácias, quando se tem aftas na boca, que se põe lá em cima, certo? Aquilo arde. Pronto, é melhor é trincar a língua, depois compra-se essa coisa e põe-se lá na língua, que é para não doer. Mas às vezes tem que ser, não é? Às vezes tem que ser o nós moderarmos as nossas palavras. O segundo conselho que eu encontro aqui é que nós devemos pensar muito bem nas palavras antes de falar. Não é? Nós devemos pensar muito bem nas palavras antes de falar. Por isso é que aqui o apóstolo Tiago ele dizia, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia, não para refrear as nossas palavras, que nós temos que pensar. Espera, deixem-me pensar o que é que eu vou dizer agora. E então, antes de que saiam as palavras da boca, nós devemos deixar as palavras primeiro descerem ao coração e depois subir à cabeça. E depois é que saem. Eu não sei se já vos aconteceu, às vezes nós falamos e depois até não era bem o que eu queria dizer, desculpa, eu magoei-te. E vocês sabem que o ser humano, nós temos uma capacidade terrível de nós sabemos exatamente como magoar o nosso próximo com as nossas palavras. Há uns anos atrás, ali ainda em Castro Verde, nós fomos chamados por um casal que estavam a ter problemas muito graves, mesmo muito graves.
não é? Foram de tal maneira graves que eu naquele dia, quando cheguei à casa daquele casal, eu ajudei aquela senhora a fazer as malas dela e disse-lhe, não, vou levar-te à casa dos teus pais, assim não. Onde há falta de respeito, falta tudo. Foi muito grave. Para a gente chegar a este ponto, nós chegamos lá, havia coisas a voar pela janela, não é? Havia janelas a se partirem, mesmo muito grave. O marido estava muito violento e ela estava muito violenta. E quando nós chegamos, o meu marido tentou de cuidar daquele homem e eu tentei segurar aquela mulher. Mas as palavras que ela dizia, minhas irmãs, as palavras, isto para as mulheres, as palavras que ela dizia eram de tal maneiras graves, de tal maneiras violentas, e o marido estava-lhe a responder com violência que ele conhecia. Os irmãos percebem? Ela sabia exatamente as palavras que havia de usar para magoar aquele homem. Então, quando chegamos a este ponto, é melhor darmos um tempo e pensar bem o que é que vocês querem fazer à vossa vida, porque as coisas estão a ficar muito graves. Não é? E este homem era alguém que tinha influência em Castro Verde, alguém que tinha uma posição de liderança e que não interessa nós falarmos aqui. Então, isto para vos dizer que as palavras, elas podem magoar muito. E nós, antes de falarmos, e às vezes nós falamos quando estamos irritados e nem pensamos, e nem sentimos, porque às vezes falamos e quando a gente se apercebe já fizemos o estrago e aquilo já magoou, percebem? Então temos mesmo que cuidar. Antes de falar, meus irmãos, pensem bem na forma como nós falamos. Por isso é que o Tiago, ele até há uma expressão engraçada, ele diz que se nós pomos o freio na boca dos cavalos, não é? Então, se calhar alguns de nós precisávamos ter um freio também na língua, não é? Ó Espírito Santo, põe esse freio na nossa boca. Não é tantas vezes. Às vezes precisamos realmente que o Senhor nos pare e nos ajude também. Então, palavras que devemos ter cuidado. Não é? Há palavras que são proibidas a nós enquanto cristãos. Primeiro, mentiras. Isto é do senso comum, não é? O apóstolo Paulo ele dizia, pelo que falai, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, não é? Em Efésios 4, 25. Nós somos da verdade. Então, se nós somos da verdade, nós não falamos mentira. Não é? Tudo aquilo que ultrapassa a verdade não é para nós. Se é mentira, nós não falamos. Mas era uma mentira pequenina. Não é? Alguém diz, não era bem mentira, era assim mais meio verdade. Desculpem, se é meio verdade, também é meio mentira. Eu estava-me a lembrar que nós, em Aljustrel, havia uma irmã, e eu acho que já compartilhei com alguns de vocês aqui. Havia uma irmã que ela tinha que mentir para ir para a casa de oração, porque o marido uma vez foi buscá-la à igreja, também debaixo de violência. E quando nós chegamos lá à igreja, ela disse, olha, eu venho para o culto, mas eu venho às escondidas do meu marido, porque o meu marido, ele bebe e já me veio buscar aqui à igreja uma vez pelos cabelos e eu não quero que ele faça escândalos. Era uma irmã já com uma certa idade. E na altura ela disse-nos, eu venho às escondidas e eu digo que vou à casa de uma sobrinha para vir ao culto. E aquilo perturbou-nos. Perturbou-nos pela situação em que ela estava a viver e perturbou-nos porque ela estava a mentir, perturbou-nos por várias razões e nós começamos a orar por este casal, por ela e pelo marido. E uma vez o meu marido chamou-a e disse, olha irmã, se a irmã diz que vai à casa da sobrinha, quando sair daqui, se faz favor, vá passar à casa da sobrinha. Não sei onde é que ela mora, mas passe lá. Pelo menos para não ser tão grave. A irmã... E para não perder a bênção. Tá? E para não perder a bênção. A irmã vá e depois começamos a falar com ela e começamos a orar com ela pelo marido dela, para que o Senhor fizesse um milagre, para que ela tivesse... Eu disse, irmã, é assim, eu percebo a sua situação, ele tratá-la mal, isso não é, olha, já nem é legal, é um crime. É um crime. Quando o marido bate e espanca-me, é crime. É alguma coisa que é criminal. Mas já não, nem é uma coisa legal, é uma coisa que não é boa, que não é saudável. O seu marido precisa da salvação, o seu marido precisa do amor do Senhor na vida dele. Então vamos orar para que o Senhor o salve. Vamos orar com confiança que o Senhor pode fazer um milagre. E vamos pôr aqui a verdade. Se a irmã diz que vai à casa da sobrinha, sai daqui e vai à casa da sobrinha. E vamos orar por este marido. E começamos a orar. Orar para que o Senhor lhe desse também coragem para que aquela situação fosse resolvida. E da maneira mais estranha esta situação foi resolvida. Da maneira mais estranha. Um dia estávamos na igreja, o meu marido deixou-me em Aljustrel, ele foi com a carrinha buscar irmãos que moravam, já não me lembro aonde, lá perto, numa aldeia ali perto, e eu fiquei na entrada da igreja, era a minha Joana bebê de colo, e eu fiquei na entrada da igreja, tinha estado a dar um jeitinho à entrada da igreja, e fiquei ali com a bebê ao colo, e vejo vir um homem a descer a rua, um senhor vinha descendo a rua, e quando parou ali em frente à porta da igreja, o senhor vinha descendo, salta um cão do muro da casa da frente da igreja,
O cão ataca o homem que vinha a descer a rua e começa a morder o homem. Eu, com uma bebê ao colo, mas super mulher, pego, as pessoas que já não o fazia. Eu acho que nem pensei. Peguei num guarda-chuva, estão a ver que estava ali no bengaleiro, e salto para o meio da rua a gritar com o cão. Estão a ver? Porque aquilo fez-me toda a aflição. O cão ter saltado, aquilo foi tudo tão rápido que eu vou com o guarda-chuva. O cão acho que se assustou com a minha figura. Vai lá que o cão não se voltou contra mim e contra a bebê. O cão assustou-se de tal maneira que o cão fugiu. Largou a perna do homem e fugiu. Pronto. E o senhor agradeceu-me. Ficou com a calça rasgada, a perna sangrava um bocado. Eu disse para ele entrar e lavar a perna na igreja, na casa de banho. Eu disse, olha, meu marido, ele foi buscar pessoas, ele tem um carro, ele pode levá-lo ao centro de saúde, porque o senhor está ferido, isto é muito perigoso. E assim, isto não é nada, isto foi só raspão, mas eu vou lavar. E estava a lavar. Entretanto, saímos outra vez para fora, o senhor lavou a perna, veio outra vez ali para a porta, e estávamos a falar, e que é um perigo. E o senhor estava a dizer, já não é a primeira vez que o cão salta dali e que ataca pessoas, não sei, pronto. Na conversa... E vem descendo a nossa irmã, estão a ver? Vocês já estão a ver a história. Vem descendo a nossa irmã, pela rua abaixo, e vem com uma cara que eu noto, e olho para a irmã, e ela olha para mim, e eu disse, meu pai, se eu tivesse ali um buraco eu tinha metido. Porque a expressão da nossa irmã era de tal maneira assustada, ela estava de tal maneira, ela vinha descendo a rua, e ela olhou, eu percebi logo que aquilo era o marido dela. E eu estava ali e a irmã veio descendo e disse, então, homem, o que é que te aconteceu? E o senhor começou a dizer, olha, então, estás a ver, vinha a passar aqui a rua, vê um cão ali da frente, morde, não sei, se eu fosse esta senhora, olha, nem sei o que é que me tinha acontecido, mas olha, isto não é nada, isto não é nada. Então, e tu, onde é que vais? E assim, olha, vou à da minha sobrinha, olha, sabes uma coisa, esta senhora, bem, quando ela começou a falar, eu garanto-vos, eu se tivesse, estão a ver, eu sou tão corajosa, naquele momento faltou uma coragem toda. Eu fiquei em espírito de oração e ela disse, olha, esta senhora é a mulher do meu pastor. E eu, já há algum tempo que eu estou a assistir aos cultos, e eu venho à casa do Senhor e venho ouvir a palavra. E ele disse-lhe assim, é? Então olha, eu fico também contigo. E naquele dia, ele entrou na igreja, o meu marido chegou para fazer o culto, e lá estava o marido da nossa irmã no culto. Passado 15 minutos do culto, o Senhor levanta-se, interrompe o culto e diz, desculpem lá, Senhor Jorge, acho que foi assim, não foi? Senhor Jorge, estou a gostar muito daquilo que estou a ouvir, mas eu tinha ali um compromisso, vou ali estar com os amigos, eu vou, olha, fica aí, estás aí muito bem, então uma boa tarde para todos e eu vou à minha vida. E está muito bem. A partir daquele dia, aquela nossa irmã começou-me a chamar, eu ia lá de vez em quando, sempre às escondidas do marido, porque ela tinha uma neta com problemas de epilepsia e nós orávamos pela sua neta, a Cátia. Agora lembro-me o nome da menina, o que será feito esta menina. E nós orávamos por esta menina e ela começou-me a chamar mesmo com o marido lá em casa. E eu comecei a ir, o homem começou a ouvir a palavra de Deus. Aquele senhor, passado talvez uns 2 meses desta situação, ele adoeceu, não é? A nossa irmã disse que ele estava muito doente, uns sintomas muito estranhos. Aquele homem adoeceu com um cancro no estômago, completamente já espalhado, sem solução nenhuma à vista. Aquele homem aceitou o Senhor, aquele homem começou a testemunhar do Senhor. Ele durou talvez uns 3, 4 meses depois desta situação, não me lembro. Pediu um funeral evangélico, começou a testemunhar a toda a gente que ia lá à casa. Aquele homem pedia perdão à sua esposa N vezes. Desculpa o que te fiz sofrer. Os irmãos percebem. Nós vamos confiar que o Senhor pode fazer. E mentira não é para nós. Mentira não é para nós. Nós somos da verdade. Amém? Nós somos da verdade. Mas, outra coisa que nós devemos deixar, palavrão. Quando nós estamos zangados, palavrões, palavras torpes, palavras ásperas, palavras maldosas. Os irmãos percebem? O apóstolo Paulo dizia, Efésios 4:29. Quem é que pode ler, por favor? Efésios 4:29. No capítulo 3, versículo 6, diz que ela contamina todo o corpo, não é? Diz que a língua é um fogo comum de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Quando nós usamos palavrões, nós usamos palavras torpes, palavras de maldição, palavras feias, aquilo está-nos a contaminar e está-nos a sujar. Quem é que lê, por favor? Efésios 4:29. Amém. Estão a ver palavras torpes, palavras que não são para nós, palavras que sujam, palavras que nos contaminam também. Que o Senhor nos ajude a moderar as nossas palavras. Amém.
que o Senhor nos ajude a moderar as nossas palavras. Eu lembro-me que há um tempo atrás, as minhas filhas eram pequenas e uma delas chegou a dizer palavrões, não é? Chegou a casa a dizer um palavrão que tinha ouvido na escola e achava que aquilo não era palavrão, pronto, e vinha a falar aquilo. Ela tinha pai 5 anos, 6 anos, foi no infantário, a nossa Bia, talvez 5 anos. E ela chegou e ela achava que aquilo não era palavrão. E eu disse-lhe o que é que aquilo queria dizer, não é? Era uma palavra, não é assim tão grave, mas é uma palavra grave. E então aquilo no Norte são palavras que usam assim, não é? Com muita frequência, palavrões. Nós até tivemos uma história engraçada com o irmão da igreja, que ele nem se apercebia do que dizia, estão a ver? E ele a dar o testemunho ali diante das pessoas e começou a dizer ali um palavrão assim, mas tem a certeza que é isso? Irmã Paula, o que eu estou a dizer, pronto. E ele depois é que se apercebeu, porque realmente aquilo sai, para aquelas palavras saem. Ele estava a ler um livro e estava a dar o testemunho de alguém que tinha lido no livro, então ele estava a dizer que a pessoa do livro tinha dito assim, e disse um palavrão, e tu nem assim tu crês que isto é a presença de Deus, nem assim tu crês que é a glória de Deus. E assim, mas tenho certeza que foi isso que o Senhor... Sim, ele disse, e voltou a dizer o palavrão, mas tu nem assim percebes. E assim, irmão, mas tenho certeza... E ele, irmã Paula, agora que... Estão a ver? Aquilo de repente fez-se luz. Mas a minha Bia chegou a casa e perguntou, e depois eu estava a dizer, filha, escuta, se tu vires cocó na rua, tu vais mexer. Não, cheira mal. Pronto. Então, quando nós andamos com palavras feias e sujas na nossa boca, então se nós não mexemos com as mãos, muito menos, é como se nós andássemos com porcaria. Pronto, aprendeu? Estão a ver? Palavras feias que nos sujam. E a palavra de Deus diz que nos contaminam. Não é? São coisas que nos contaminam e temos que realmente cuidar das nossas palavras. Outra coisa que devemos também, que aqui no versículo 5, eu agora já me perdi, em relação à jactância, não é? Diz que nós devemos... 3:5, obrigada, meu marido. Assim também a língua é um pequeno... obrigada. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. A língua realmente gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é pequena e gloria-se de grandes coisas. Que o Senhor nos ajude a não usarmos orgulho, jactância, aquela coisa de queremos mostrar aquilo que não somos. Não é? Por exemplo, nós temos várias pessoas na Bíblia que usaram esta forma de se expressar e foi grave. Toda a gente se lembra de Herodes Agripa, não é? Diz que quando ele estava, o povo começou a dizer, ele estava a discursar para o povo e ele usava palavras tão bonitas e o povo dizia, palavras de Deus e não do homem. E ele começou a ficar todo inchado, não é? Estou a falar mesmo bem. E diz que ele não glorificou a Deus. E toda a gente sabe o que é que aconteceu. Lembram-se? Morreu comido de bicho. Não é? Temos outro no Antigo Testamento, o Nabucodonosor, não é? Esse então, o criador dos jardins suspensos, vocês sabem que é uma das maravilhas. Eu gostava de ver, não é? Não sei como é que algum dia vamos ver, não é? Da Babilónia, diz que havia lá, era uma das maravilhas do mundo, não é? Nos tempos da Babilónia, antes, quando a Babilónia ainda era cidade. Não é? Diz que ele tinha os jardins suspensos. Eu não sei que tipo de jardins, seria jardins em degraus, não sei o que é que seria os jardins suspensos da Babilónia. Mas diz que o Nabucodonosor ele estava na sua varanda e ele olhava para aquilo e o que é que ele dizia? Tudo isto fui eu que fiz. Não é? Com o meu poder. Não glorificou a Deus. O que é que nós fazemos? Não é? O que é que nós fazemos se não for Deus em nós? Há uns anos atrás também, estava-me a lembrar, havia um irmão que era novo crente e na primeira semana que ele ficou como porteiro na igreja, na recepção, apareceu um bêbado lá na igreja. E o bêbado começou a responder. Já viram uma pessoa que vem alcoolizada para a igreja? Fala, o pastor está a pregar e ele começa a responder, não é? Nós já tivemos assim algumas experiências engraçadas. Havia um que cantava em contracanto, fazia os contracantos todos. Mas depois o Senhor libertou e tornou-se um novo homem, não é? E este vinha para a igreja, veio para a igreja naquele culto e o Jorge estava a pregar e é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá aquilo que nós temos, é Deus... E ele dizia assim, sim, se não for eu me levantar de manhã, é Deus que me vai dar o prato da comida. Sim, se não for eu a ir buscar o dinheiro, é Deus que me vai dar. Sim. E eu pensei assim, eu estava sentada, não é? E estava a pensar, coitado do nosso irmão, primeira vez que fica como porteiro, como recepcionista, e logo lhe sai na rifa uma coisa destas. E eu ouço o irmão dizer assim, é verdade, tem toda a razão. É verdade, se não se levantar da cama, não é Deus que lhe vai dar o prato da comida. Disse-lhe ele, tem razão, mas se não for Deus tirar, não tem vida. Se não for Deus a lhe dar força para se levantar da cama, você não se consegue levantar e não consegue ir trabalhar. É Deus que nos sustém a vida.
E eu pensei assim, epá, grande sabedoria. E calou o bêbado, não é? Ele depois cansou-se e foi-se embora. viu que os irmãos percebem. É ditar tudo aquilo que nós temos. E foi a falha de Nabucodonosor, aquela jactância, aquele orgulho. Eu faço, eu fiz, eu aconteci. Graças a Deus. Graças a Deus, é o Senhor em nós. Meus irmãos, nada daquilo que nós temos é nosso. É Ele que nos dá. Amém? É Ele que põe a nós todas as coisas. Então também é uma coisa que nós, diz que é um membro pequeno e que se gloria de grandes feitos. Não é? Que o Senhor nos possa ajudar. E diz que Nabucodonosor, diz que o juízo dele foi-se embora naquele momento. Não é? E diz que ele tornou-se como animal. Ia comer... ia comer com os animais e tornou-se quase como um animal. Durante muitos meses, diz que até as unhas lhe cresceram e esgravatava na terra como um animal. Até o dia em que ele reconheceu que Deus era o Criador e o seu juízo voltou novamente à sua cabeça. Não é? E realmente Nabucodonosor depois teve uma vida diferente a partir daquele momento. Ora bem, outra coisa que nós devemos guardar: calúnias, murmurações, fofocas, não é? Nós falarmos daquilo que não é para nós, que o Senhor nos possa ajudar, não é? Diz que com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Diz que nós começamos a contaminar, inflamamos o curso da natureza. As fofocas, as murmurações realmente são terríveis. Vocês conhecem a história das 3 peneiras, do Sócrates, do filósofo? Conhecem, não conhecem? Não é? Aquele rapaz, quem é que não conhece? Quem é que não? A irmã Delfina não conhece, eu tenho que contar, desculpem lá, tenho que contar, se eu me enganar. Mas há um homem que vai falar com o filósofo e diz assim: olha, tenho uma coisa para te dizer. Acerca de uma pessoa que nós conhecemos, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. E o filósofo, não é que era filósofo, usava a cabeça assim: espera, já passaste o que me vais contar pelas 3 peneiras. É que há 3 peneiras que são muito importantes. A primeira é mesmo verdade aquilo que me vais dizer. Não sei, eu ouvi dizer. Se ouviste dizer, não passa. Não me contes. Se não sabes se é verdade, não contes. Os irmãos, se nós vamos falar da vida de alguém, um problema de alguém, podemos arranjar um enredo. Percebe? Eu não sei se vocês já foram vítimas, eu acho que nenhum de vocês que está aqui se calhar arranjou enredos, mas todos nós se calhar já fomos vítimas de coisas que alguém disse, que ouviu dizer, não é? Eu costumo dizer assim: olha, se alguém quiser falar sobre mim, convidem-me, não é? Eu sei tanta coisa boa e má a meu respeito, não é? Também sei muita coisa a meu respeito. Houve outras pessoas que dizem assim: olha, se forem falar, às vezes nós ouvimos coisas que nem nós sabíamos. A sério, nem eu sabia, a sério que eu fiz, olha, nem eu sabia. As coisas que inventam, não é? As coisas que inventam. Mas a verdade é que a primeira peneira é a verdade. Não é? Se nós não sabemos se é verdade, a gente ouve, às vezes há conversas, se calhar até pode ser verdade, a gente não sabe. Então vamos ver se passa para a segunda peneira. Tem a ver com bondade. O que tu vais contar traz bênção, é bom, ajuda alguém, edifica a vida de alguém. Aquilo que nós vamos falar da vida de outra pessoa, será que aquela pessoa precisa de ouvir isso? Será que faz bem? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu já aprendi uma grande lição sobre o falar da vida de outra pessoa. E foi por uma situação, a gente às vezes fazemos as coisas, metemos os pés pelas mãos e às vezes não é por mal, não é? Mas eu aprendi a minha lição, não é? Alguém que estava com um problema muito grave e me falou de uma dificuldade muito grande que tinha pessoal. Não é? Era alguém que não conseguia ter filhos e tinha um sofrimento muito grande com isso, alguém que chegou à igreja e nós oramos com aquela pessoa e nós estávamos com ela, pela graça de Deus, ela hoje é mãe, está bem? Ela, pela graça de Deus, porque é mesmo a graça de Deus, mas ela, lembro-me quando ela chegou à nossa igreja, ela tinha este problema tão grave e que lhe trazia só alguém português e que lhe trouxe problema. Passado uns meses, houve alguém que se converteu na nossa igreja com o mesmo problema. E o que é que eu me lembrei? Juntar as duas, não é? Estão a ver? Se calhar vocês fariam a mesma coisa. Assim, olha, nós temos na igreja alguém que está a passar pela mesma dificuldade. Se calhar, vocês falando, não é? Até pode ser e pensei, ela a amar de... O que eu não sabia é que isto era um problema de tal maneira delicado para a primeira que ela ia ficar muito magoada de eu ter verbalizado que ela tinha um problema por causa disso. Estou a perceber? Ela ficou tão decepcionada comigo. Quando ela me falou, eu e fiquei tão arrependida. Então, veja, às vezes, se calhar aquilo que eu disse até se calhar era bondoso, mas a pessoa, eu não devia ter falado. Os irmãos percebem? O problema de cada um é o problema de cada um e nós temos que aprender, olha, aqui está, usar a nossa cabecinha, o conflito interior que ela tinha.
E a segunda não, a segunda também se tiver utilidade ou a necessidade, até a verdade, até uma coisa que se até traz bênção para a vida da pessoa que nós vamos contar, mas é necessário. Será que é útil? Ou estamos a falar da vida alheia? Estão a perceber? Sim, olha, se nós cuidarmos, acabam-se as murmurações, não é? Acabam-se as fofocas, não há a falar da vida alheia. Nós às vezes, até no sentido até de assuntos de oração, às vezes verbalizamos a vida. Oh, irmãos, não precisamos, não é? Se a pessoa não quer, é orar. Olha, tenho um assunto, a irmã tal está a passar por uma dificuldade, vamos orar. Não precisamos dizer mais nada. E cada um sabe da sua vida e cuidar-nos a nós também, a cuidar muito bem daquilo que nós... Amém? Que o Senhor nos possa abençoar. Do capítulo, vamos lá, desculpem lá que eu agora perdi-me. Terceira é utilidade. Pronto, e a terceira, exatamente esta parte. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens. Então, a terceira, as palavras que nós temos de ter cuidado é exatamente palavras de maldição, de reclamação. Sabem que as pessoas estão sempre a reclamar por tudo, sempre a amaldiçoar tudo. Ai, estes dias, ai, estes governos, ai, as pessoas estão sempre a reclamar, está tudo errado, não é? Eu às vezes chegava à igreja assim que eu estava a chover muito, assim, hoje está um dia assim, está um dia tão bonito, está... Às vezes dizia assim, olha, está um sol maravilhoso, sol, e assim está, não é aqui, é do outro lado do planeta, mas deve estar sol, em algum sítio deve estar sol, um sol maravilhoso. Ou então está um dia espetacular para os caracóis e para as alfaces, olha, estão todas verdinhas, não é quando está assim de chuva. Que o Senhor nos ajude a não reclamar. O povo de Israel perdia porque reclamava tanto. Eu tenho estado a estudar em Êxodo agora estes últimos dias e estava-me a perceber, eles reclamavam porque encontravam água amargosa, eles reclamaram porque não tinham pão, eles reclamaram porque não tinham carne, eles reclamaram porque já não tinham água outra vez. Estavam sempre a reclamar, andavam de reclamação em reclamação. Alguém disse que reclamar é clamar duas vezes. Nós não precisamos estar sempre a clamar, sempre a clamar. Não, clamamos ao Senhor. Não precisamos de reclamar, andarmos a criticar e a murmurar. Que o Senhor nos ajude a termos palavras certas, não é? Sabem que as nossas palavras, elas têm um peso muito grande. Pessoas que andam sempre a amaldiçoar e a ver mal em tudo, a vida delas não pode andar bem. Não pode. Isto não tem a ver com falar positivo ou pensar positivo, isto não tem a ver com o positivismo na igreja. Isto tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos de ter cuidado com as nossas palavras. Diz que as nossas palavras, elas produzem... As nossas palavras podem matar pessoas. Eu, há uns anos atrás, ainda muito jovem, tínhamos uma jovem lá na nossa igreja, uma jovem que era uma jovem muito sossegada, muito calma, era uma jovem que até era muito participativa e aquela jovem teve a infelicidade, teve a tentação, ela teve uma queda a nível espiritual muito grande, ela era mais velha do que eu uns anos, ela envolveu-se com... Foi terrível, para nós enquanto jovens da igreja que conhecíamos aquela jovem, aquilo para nós foi todo tão estranho, tão... Como é que isto aconteceu? Como é que ela se deixou iludir com estas coisas? E houve alguém da igreja, não é, que chegou ao pé dela, eu encontrei-a uns meses depois disto, e ela estava destroçada, que ela foi usada, foi abusada, foi gozada, ela fez mal, ela colheu aquilo que semeou e ela estava completamente desamparada. E eu disse, porquê que não vais à igreja? Porquê que não vais à casa do Pai? Porquê que o Pai tem misericórdia para a tua vida? O Senhor é aquele que nos levanta. Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. É para caíste, levanta-te. E ela diz-me assim, olha Paulo, eu nunca mais ponho os pés na igreja. Nunca mais. Porque houve uma irmã na igreja que me encontrou na rua, alguém que era líder de jovens, alguém que era pessoas de comunical, encontrou-me na rua e disse-me assim, epá, tu tens uma cara de santa, parece que não partes um prato. Foste a armário e partiste a louça toda. É misericórdia. As nossas palavras, elas podem matar espiritualmente o outro. Eu não sei como é que está a vida dela, perdi o contato dela, depois as nossas vidas vão se separando, vão se afastando, não sei como é que está, mas as nossas palavras, que o Senhor nos ajude a ter as palavras certas. É verdade que nós não compactuamos com o pecado, é verdade que nós não podemos dizer que está certo aquilo que está errado. A gente não pode chamar bem ou mal e nós não podemos chamar mal ou bem. Os irmãos percebem, não podemos compactuar, mas que o Senhor nos ajude a ter as palavras certas. A condenação já estava sobre ela, a condenação já estava lá. Não era preciso mais ninguém condená-la. Percebem? Que o Senhor nos ajude a nós também a termos cuidado com as nossas palavras. Há um versículo em Provérbios que eu quero que vocês abram, por favor. Provérbios, capítulo 18. Eu já estou a terminar. Está bem, já está na hora, desculpem lá. Provérbios 18, 20 a 21.
Provérbios, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 18. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os irmãos percebem? Do fruto da nossa boca nós vamos nos alimentar. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, se nós andamos sempre a amaldiçoar, se nós andamos sempre a reclamar, se andamos sempre mal-humorados, se andamos sempre a criticar tudo e todos, então é isso que nos vai alimentar. Os irmãos percebem que o Senhor nos ajude a mudar a nossa linguagem, o nosso pensamento, a termos controle com as nossas palavras. Amém? Como conclusão, no versículo 11 e 12, vamos lá para Tiago novamente. Tiago 11 e 12 diz assim: porventura deita alguma fonte e o mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu não sei que tipo de árvore é que nós somos, não é? Que tipo de árvore é que tu és. Se nós estamos ligados à videira, nós temos de dar frutos bons, não é? A nossa árvore raiz, não é? Nós fomos enxertados na boa oliveira, a nossa árvore raiz é boa. Então nós temos de dar bons frutos, não é? Frutos que alimentem os outros. O fruto do Espírito lá em Gálatas, nós podíamos relembrar que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Sabem que a coisa gira das árvores é que as árvores elas dão fruto não é para se alimentarem elas próprias, é para alimentar os outros, não é? É para cuidarmos dos outros. E nisto da comunicação, se comunicar é pormos alguma coisa em comum com o outro, então que o Senhor nos ajude para que aquilo que sai da nossa boca possa alimentar a vida do outro, possa trazer vida ao outro também. Amém? Não se esqueçam nunca, como é que a Elizabeth disse nesta semana, do que está o coração cheio. Fala a boca, não é? A Elizabeth estava a falar disso nas Mulheres Surpreendentes, não é? Daquilo que está o coração cheio, fala a nossa boca. Então que o nosso coração possa estar cheio da palavra de Deus, que o Senhor nos possa ajudar, amém, a cada dia a podermos glorificar a Deus, amém, a sermos cheios destas fontes de água viva. Vamos ficar em pé, amém, e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor, por aquilo que tens feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque tu nos tens, Senhor, dado a capacidade de comunicarmos, de falarmos, Senhor. Deus, mas eu te peço, Senhor, que tu nos ajudes, Senhor, Deus, em cada dia, Senhor, para que as palavras não saiam de qualquer maneira da nossa boca, Senhor, mas dá-nos, Senhor, palavras com sabedoria, com graça, Senhor. Deus, enche os nossos corações da tua presença, Senhor, para que mesmo em momentos de irritação, Senhor, mesmo em momentos de dificuldades, Senhor, Deus, aquilo que saia, Senhor, possa ser coisas que edifiquem, Senhor, que produzam vida, Senhor, e vida com abundância àqueles que nos rodeiam, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus.